2h30 da madrugada, mês de julho, um frio terrível. O farmacêutico daquele lugarejo que morava em cima da farmácia, no segundo andar, começou a escutar um barulho terrível. A farmácia antiga, daquelas portas de aço. Quando ele abriu a janela, aquele frio terrível, ele de gorro, ele viu 3 homens desesperados, que davam soco na porta da farmácia e berravam: farmacêutico, abre a porta, pelo amor de Deus. Ele disse: espere que eu já vou descer, vou botar roupa, está muito frio. Anda logo, abre a porta. Ele desceu com muito custo, muito sacrifício até achar a chave, a corda, as remelas estão grudadas assim, os olhos não... Achou, foi um esforço danado, abriu a porta, que foi rolando. Entrou para dentro do balcão, acendeu a luz e falou: pois não, qual é os remédios que vocês estão precisando? Eram 3 bêbados. Nós não quer remédio, não. Houve uma discussão entre nós, então nós viemos aqui que nós quer pesar, para saber qual é mais gordo. Hoje nós corremos esse risco de bêbados do espírito virmos a esse acampamento de 3 dias para representar cada um dos 3 bêbados e só dar uma pesada e não levar em nós e conosco o remédio que dá a vida, que o próprio Cristo veio nos trazer. Isso que a liturgia de hoje chama a eterna redenção. Eu estou na mão hoje com a liturgia diária. Esse livrinho está na mão de todos os padres, bispos e grande parte dos católicos, se não nessa versão, em alguma outra. E eu acho quase que impossível um leigo, um padre ou um bispo celebrar essa missa da solenidade de Pentecostes, nem que fosse sozinho, e chegar ao final, continuar sendo a mesma pessoa. E negar a necessidade absoluta que a igreja está hoje pedindo, repito, da primeira à última oração dessa solenidade. A Igreja Católica hoje, no mundo inteiro, em quase 2.000 línguas, as orações são absolutamente as mesmas. Está pedindo desde a primeira até a bênção final, que é própria hoje, passando pelas leituras, pelo salmo e pela sequência. A igreja está dirigindo a Deus um pedido de que ela seja plenificada com os dons e os carismas do Espírito Santo. No mundo inteiro hoje, a igreja rezou a mesma oração que o Padre Jonas, que preside essa Eucaristia, fez também como oração de coleta: derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, now, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Essa mesma oração, com outras palavras ou adaptada ao momento apropriado, a igreja pede hoje na oração sobre as oferendas: ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a
verdade toda, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre, toda a verdade. E entregue as gravações das fitas para qualquer teólogo, para qualquer pessoa, qualquer exegeta, qualquer doutor em teologia, e eu gostaria que ele provasse que alguma coisa que foi falada aqui está errada. Se não é toda a verdade que a igreja está nos ensinando hoje. Pode levar. É o que a igreja hoje vai pedir no prefácio de Pentecostes, para levar à plenitude os mistérios pascais que o Padre Jonas pregava de manhã. Derramastes hoje, e o hoje também entre vírgulas, é hoje, no dia de hoje, o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas, desde o nascimento da igreja. É Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão nós transbordamos de alegria pascal. É hoje. A oração depois da comunhão: ó Deus, que enriquecestes a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes. Conservar é não deixar estragar. Lá no Sul as mulheres fazem muita conserva. Antigamente tinha as fábricas de conserva, de doce, de marmelada, de goiabada. Mas conserva também aqueles homens que trabalham na beira da estrada, limpando a estrada, os conserva. Eles estão lá com enxadão, enxado. Está certo o quê? Vocês levantam o enxadão para dar uma enxadada, e apitou 4 horas, ele põe para dar, para não perder o galeio e ter que dar uma enxadada a mais. Conservar significa guardar com muito cuidado. Quando a senhora faz aquelas conservas, a gente chega naquelas casas, por exemplo, Betânia, em Curitiba, Silvinho faz um monte de conserva. Então põe naqueles vidros, aí amarra lá não sei com o que, põe um arame na tampa, depois põe lá em banho-maria para dar sair o gás. Aquilo conserva 1 ano. Para conservar tem que saber conservar. Uma vez um padre me levou na cidade de Toledo, na Espanha. Eu estava ajudando a montar uma faculdade muito importante na minha congregação. Então o padre achou que eu era importante também. E aí ele me levou num restaurante muito chique. Restaurante de alto nível. Lá tinha aquele vinho que o padre queria derramar na missa ontem. Aquele vinho caríssimo. O garçom perguntou: posso trazer a carta do vinho? Eu nem sabia que vinha escrevia carta para gente. Aí falou: puede. Aí trouxe a carta do vinho e pôs o óculos. Escolheu o melhor. O homem veio com aquele vinho. Quando ele chegou na mesa, o padre apontou para mim. Eu era o mais importante ali. O garçom tirou a rolha e entregou para mim. Eu olhei na cara daquele padre. Falei: isso aqui vai ofender eu aqui. Eu estava bem, não estava com nenhum problema, né? O que era para fazer com aquela rolha? Aí eu olhei para o padre, né? A gente tem muito finesse para disfarçar, né? Quer esquecer? Aí ele deu o sinal. Cheira. Então, eles dão a rolha para a gente, primeiro, para você cheirar. Sentiu? Porque o vinho é a bebida completa. Por isso que faz tim-tim no copo. Porque o vinho, sendo completo, ele atinge todos os sentidos da pessoa. Você vê o vinho, você com a mão, você pega no copo, na taça,
você sente o paladar aqui nas laterais da língua. Vinho ruim é aqui no meio da garganta. Você sente o cheiro. E para completar, para escutar, faz tim-tim. É completo. Então a primeira coisa, você pega a rolha para... cheira, muito bom, beleza. E a segunda coisa é para você olhar, porque a rolha tem que estar molhada. Porque o enólogo é quem estuda e conhece e aprecia vinho. O enólogo, ele olha e sabe, o vinho tem que ser conservado deitado. Não pode ser em pé, senão a rolha resseca e evapora. Tem que ser deitado, quer manter a umidade da rolha, está sempre fechado. Conservar. Olha, gente, para conservar vinho tem cuidado. Um dia em São Paulo, um homem me reconheceu, me chamou para ver o supermercado dele lá em São Paulo. E aí, como padre, ele achou que eu era especialista em vinho. Ele me levou na adega do supermercado. Quando você vai entrando na adega do supermercado, tem um trem quase igual esse, que de vez em quando faz uma xeringada aí. O tempo todo é uma cortina de ar-condicionado. Quando você entra lá, parece que entrou na geladeira. Para conservar o vinho, olha o cuidado que tem. Como é que nós estamos conservando o Espírito em nós? Está pedindo hoje. Conservai a graça que lhe destes, para quê? Para que eu tenho que conservar essa graça que a igreja está pedindo hoje? Escute, isso aqui é a oração oficial da igreja, não é do livro de Padre Carismático. Todos os padres, até aqueles que hoje estão felizes da vida por vestir vermelho, hoje tem que rezar. Conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo. Cresçam. Mas o Espírito Santo já não é pleno. Como é que algo que já é pleno pode crescer? Da parte de Deus é sempre pleno, mas tem que crescer a minha e a sua parte. É a plenitude de Deus. E para não ter dúvida, a bênção final da missa começa hoje evocando Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Hoje a igreja está rezando, e eu rapidamente retomei as orações fixas da Santa Missa, em todas as línguas conhecidas do mundo. Todas as línguas, igualzinho está falando aqui na primeira leitura hoje. Essa leitura hoje foi lida em todas as línguas conhecidas do planeta. Aliás, é o único livro traduzido em todas as línguas conhecidas, é a Bíblia. Em todas as línguas hoje foi pedido que se realize no povo cristão hoje os mesmos prodígios, as maravilhas que operastes no início da pregação dos apóstolos. E que maravilhas foram essas? Esses milagres que nos foram relatados e testemunhados aqui entre nós. Ou será que isso aqui é só para ser uma teoria, uma lembrança? Parece que para muitos é. Vamos recordar, vamos relembrar aquele tempo, olha como foi bom. Não! A igreja celebra, não uma lembrança, ela faz memória, é mistério que se celebra. Na Eucaristia nós revivemos a plenitude dos dons do Espírito. Mas então surge novamente a mesma pergunta que já está encafifando os nossos ouvidos e corações ao longo desse acampamento. Se nós temos tanta clareza, e a igreja tem clareza de oração, se nós temos tanta clareza da palavra, as leituras falam com todas as letras possíveis e imagináveis. Atos dos Apóstolos fala, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar todas outras línguas estranhas, aquilo que o Paulo VI nos recordava. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua.
O Salmo pede: enviai o vosso Espírito, Senhor, renovai a face da terra. São Paulo aos Coríntios: há diversidade de ministério, de dons, mas é o único Senhor que age. A cada um é dado uma manifestação. Manifestação quer dizer que se manifesta, que dá de ver, é visível, é palpável, do Espírito Santo em vista do bem comum. Batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos bebemos de um único Espírito. A tradução que foi lida falava que nós ficamos impregnados desse mesmo Espírito, que entra em todas as nossas veias e artérias. E o Evangelho, Jesus, mais uma vez ressuscitado, aparece no meio da igreja reunida. E graças a Ele, eles estavam com as portas fechadas para os judeus, mas não estavam com as portas fechadas para Jesus, e Jesus pôde entrar. Então, meu irmão, minha irmã, feche a porta da sua vida para quem quer que seja, menos para Jesus, que se Ele chegar lá, pode ter certeza, vai acontecer batismo do Espírito Santo.